nunca acabou escutando músicas pop, funk, sertanejo ou mesmo outros estilos frequentes em rádios, assistindo a filmes românticos, comédias ou filmes de super-heróis, inclusive muito em alta ultimamente, ou mesmo lendo best-sellers com suas aventuras, romances e mistérios que atraem milhares de pessoas? Certamente todos nós, querendo ou não, já mergulhamos nesse universo muito em alta nos mais diferentes meios de comunicação e podemos notar que todas essas formas de arte apresentam um certo padrão em suas composições, mas um padrão que agrada a maioria da população. Essa maneira de fazer tipos de arte líder em vendas e padronizadas para agradar é determinada pela indústria cultural. E o que é isso? Esse termo se refere à produção industrial da cultura, ou seja, a elaboração da arte de maneira a gerar lucro. Para isso, a indústria irá difundir a cultura de massa, uma manifestação de atividades que procura atingir a massa, ou, em outras palavras, a maioria da população. Ok, todos entendem que a indústria cultural produz cultura de massa para gerar lucros como qualquer outra indústria, certo? E isso é algo bem recente que domina o cinema, a televisão, música e outros meios, correto? Errado! Apesar de muito visível hoje em dia, esse conceito já é antigo. Surgiu na Europa, dando seus primeiros passos a partir da Revolução Industrial e divide opiniões entre os próprios estudiosos. Vamos voltar para o século passado, quando o método de produção em larga escala, idealizado por Henry Ford, ganhava espaço e as indústrias cada vez mais cresciam em termos de produção e busca por lucros nos mais diversos níveis. Isso se estendeu para as produções artísticas e a maneira como elas se relacionam com o público. O avanço tecnológico do período levou ao surgimento do cinema e a fotografia, por exemplo, o que permitiu uma difusão em larga escala das formas de arte industrializadas. O que vendia, independentemente da qualidade, passou a predominar nesses meios, enquanto o diferente e o novo da arte passou a ser cada vez mais suprimido. Foi nesse contexto, na década de 1940, que os filósofos alemães Theodor Adorno e Max Horkheimer, em sua obra A Dialética do Iluminismo, analisaram a indústria cultural, sendo também os criadores desse termo. Na sua visão, a indústria cultural comercial iria explicar questões como vulgarização da cultura, exploração comercial e ideologia de dominação. Adorno entendia que, na exploração industrial, tudo se torna negócio. Enquanto negócios, seus fins comerciais são realizados por meio de sistemática e programada exploração de bens considerados comerciais. Em outras palavras, Adorno defendia que na indústria cultural é o ato de se converter cultura em mercadoria. Além disso, ele falava que na indústria cultural o homem é um simples instrumento de trabalho e consumo, considerado um objeto. Apesar de autores como Adorno e Max Horkheimer considerar a indústria cultural como forma de manipulação das massas, como por exemplo o cinema, autores como o filósofo Walter Benjamin defendiam que a cultura de massa poderia ter imenso valor para os indivíduos, pois seria um instrumento político e ideológico em benefício do proletariado. Benjamin via a cultura de massa por duas perspectivas. Por um lado, ela destruía o legado da cultura ancestral e, por outro, dava ao povo a oportunidade de uma nova interação com a obra de arte, acreditando que esta produção poderia se converter em um poderoso meio de sublevação dos mecanismos sociais. Os meios de comunicação tradicionais são particulares e possuem uma postura condizente com a lógica capitalista, representando os interesses do capital. Acerca disso, temos como exemplo a televisão, a qual é responsável por 40% das verbas existentes, ficando 18% para os jornais, 15% para as revistas e 7% para as rádios. Sendo o veículo de comunicação mais importante, a televisão pode ser considerada como positiva ou negativa, posto que não apenas demonstra seu caráter de democratização e formação da cultura, como também executa seu papel alienando e manipulando por meio da comunicação por imagens. Com o avanço da TV, a alienação torna-se mais intensa, uma vez que esse meio consegue alcançar muitos indivíduos. Assim, pode-se concluir que uma das necessidades da indústria cultural é impedir a conscientização dos indivíduos através da dominação técnica sobre a sociedade. Acho bom eu arrumar um emprego logo. Minhas contas estão virando um morro enorme. Não se preocupe, Roy. Esse é o lado bom dos tempos difíceis, a maneira como todos se ajudam. Até os cobradores estão mais compreensivos ultimamente. Tino, estão retomando seu carro. Não! É isso aí, caloteiro. Da próxima vez, pague suas contas, tá? Puxa, essa tal de recessão tá mal. Daqui a pouco eles vêm buscar a minha televisão.
Ah, não esquenta, amigo. O governo nunca deixaria isso acontecer. A televisão é uma ferramenta essencial para fazer as massas empobrecidas se sentirem distraídas e confiantes. Dino, esquece a recessão. Vem ver esses programinhas novos. Bom programa. Tchau. Como uma família com 19 filhos pode viver numa linda casa sem pai, sem emprego e sem dinheiro? É fácil. Eles vivem de amor. Assistam Vivendo de Amor às 8 e logo após Família Unida, tudo pela esperança e a vida é cor-de-rosa. Poxa, acho que a vida não é tão ruim assim não. Como bem mostrado na Família Dinossauro, a função ideológica da TV é servir de ferramenta essencial para fazer a massa se sentir distraída e confiante. Logo, o governo não tem nenhum interesse em tirar o pão e circo da população, e muito menos as empresas por trás disso tudo. Além disso, conforme uma pesquisa realizada em 2001 pela União Brasileira dos Produtores de Disco, grande parte dos consumidores do mercado fonográfico era de estudantes, mais especificadamente entre 15 e 23 anos, com 23%. Boa parte, 46%, possuía nível de escolaridade distintiva e, por fim, 54% dos consumidores estudaram até 8 anos de idade. Por fim, a indústria cultural, de certa forma, é resultado da tática do modo de produção capitalista, a qual ameaça a formação da subjetividade humana e impede o desenvolvimento da crítica quando tenta inserir indivíduos dentro de comportamentos pré-estabelecidos. E quais impactos a indústria cultural e cultura de massa trazem para a nossa sociedade? Primeiro, precisamos pensar nos meios de comunicação como eles realmente são, empresas que possuem donos. Assim, podemos deduzir que eles podem escolher o que será exposto para a grande massa. Então, o que você acha? A indústria cultural traz arte com qualidade e muitas informações não pretensiosas? Parece que não. Seus donos podem impor ideologias de forma não clara para muitos, assim como mensagens subliminares. Nesse âmbito, a indústria cultural não passa de uma grande manipuladora que busca a alienação do seu público. Podemos tentar não ter tanta negatividade. Sabe o que a indústria cultural traz? Muitos artistas. Essa fábrica nunca acaba e se Joãozinho não gosta de artista X, a indústria dá artista Y, porque ele não precisa pensar, ele só precisa ver tudo que é jogado na cara dele. Mas pra que falar de política? Joãozinho vive muito bem vendo Sessão da Tarde enquanto seus pais assistem novela no SBT. Ou será que é na Globo? Pois é, parece que essa história de novela é modinha. Vemos isso na Malhação que nunca acaba. Mas calma, não queremos te deixar incrédulo quanto a tudo que se chama arte. Queremos te mostrar a verdade. Queremos te ajudar a entender os porquês das produções, para que você não caia facilmente nas ideias alheias. Na mão da grande mídia, você pode pensar, você pode ser o que quiser, você pode até mesmo questionar. A única coisa que você não pode fazer é algo para mudar o sistema.